Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Essa é a nossa 5ª edição do Bomcast, num oferecimento muito especial do Grupo Bom Pastor e a sua linha de produtos e planos multiassistência. O tema de hoje é de extrema relevância e talvez seja um dos temas mais comentados na internet em todo o mundo, muito provavelmente. Nós temos a honra de receber aqui hoje, em nosso estúdio, 2 pesquisadores e cientistas. Vou apresentá-los daqui a pouco. E o tema de hoje é as inteligências artificiais que nos ajudam a desvendar a realidade. Inteligência artificial, na área de saúde, ela monitora e ajuda a interpretar os nossos sinais vitais e vai além. Na terra sem lei das redes, ela já se torna aliada na defesa do que é real, em um mundo cada vez mais imersivo, nebuloso e talvez perigoso. Como eu havia anunciado, começamos agora a nossa 5ª edição do Bomcast, hoje falando sobre inteligência artificial, e tenho a honra e a enorme felicidade de estar aqui presente junto com 2 pesquisadores e cientistas, a pesquisadora Emily Pujol. É isso, Emily? Pujoli. Isso. Eu consegui errar, Emily. Você perceba que eu estava em dúvida entre Emily e Emily. Exato. Porque eu vi o seu nome grafado de formas diferentes. E agora eu errei o sobrenome. É uma beleza. Sem problema. Seguimos assim. A Emily é pesquisadora de pós-doutorado e coordenadora de pesquisa vinculada à Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, com formação em matemática pela UEM, mestrado em matemática aplicada e doutorado em engenharia elétrica e de computação pela Unicamp. Atua em pesquisa multidisciplinar nas áreas de inteligência artificial explicável, tecnologias assistivas, é isso mesmo, Emily? Exatamente. Reconhecimento de padrões e processamento de sinais. Possui experiência significativa em projetos voltados à inclusão, como reconhecimento automático de expressões faciais na língua brasileira de sinais, além de colaborações em laboratórios interdisciplinares como o RICOD AI, se pronunciei errado, eu peço desculpas, e o grupo de pesquisa Sueli, assim que se pronuncia, Exatamente. Emily? Isso. Com mais de 17 publicações científicas e participação ativa em eventos nacionais e internacionais, Emily também acumula vivência como cientista de dados no setor bancário e em ambientes de inovação aplicada. Atualmente integra o projeto Viva Bem, desenvolvendo soluções em IA para o monitoramento da saúde e bem-estar. O seu trabalho é bastante interessante, é a inteligência artificial ligada à saúde. Só vou apresentar Gabriel Bertocco e nós começamos com você. Pode ser, Emily? Combinado. Gabriel está conosco também, ele é pesquisador, cientista, ele também faz pós-doutorado no Laboratório de Inteligência Artificial RICOD AI, correto, Gabriel? Correto. Me corrija, por favor. Do Instituto de Computação da Unicamp. Atua na área de IA generativa, interação entre agentes inteligentes, recuperação de informação e visão computacional. Apresenta mais de 9 anos de experiência na área, com artigos publicados em periódicos e conferências, capítulos de livro, patente, participação em projetos de pesquisa e consultorias para empresas e para o governo para o governo no Brasil, nos Estados Unidos, é isso? Também dos Estados Unidos e Emirados Árabes, é isso? Porque aqui estava no
É isso. O Gabriel vai falar um pouco sobre segurança nas redes, vai falar um pouco também sobre as deepfakes, é isso? Isso mesmo. E deepfaces. Deepfakes e realidades sintéticas. Realidades sintéticas são todas realidades que não sejam de uma filmagem natural, por exemplo. Realidades sintéticas, a gente pode colocar, são realidades que, de alguma maneira, incorporam informações geradas por máquinas, em particular, inteligências artificiais. É verdade que hoje, eu começo com a Emily, mas é verdade que hoje grande parte do que está nas redes, talvez 60%, já seja sintético? Isso ou há uma falácia nisso? A estimativa exata, percentual, ela é difícil de acurar, né? Mas uma coisa é certeza, que cada dia que passa, a quantidade de conteúdos sintéticos é cada vez maior. Conteúdos gerados por máquinas, inteligência artificial. sem interferência humana. Quando eu menciono conteúdo sintético, é nesse sentido. A interferência humana, talvez, para refinar aquilo que a inteligência artificial já gerou. Entendi. Mas cada vez mais comum e um percentual cada vez maior de conteúdos gerados por inteligência artificial. A tendência é que isso aumente. A tendência é que isso aumente. Tem até estudos mostrando que talvez até 2025 ou 2026, né? Nós já estamos em 2025, talvez 2026, 2027, na verdade, em torno de 90% dos conteúdos na internet sejam sintéticos, gerados por inteligência artificial. E não significa que todos eles serão para o mal. Sim. Mas a gente talvez haja conteúdos sintéticos em que exista uma clara informação dizendo, olha, esse conteúdo ele é artificial. Ele está sendo usado ou para uma propaganda ou para divertimento, entretenimento, né? Mas com certeza também tem a ameaça dos deepfakes. Muitíssimo obrigado, Gabriel. Emily, muitíssimo obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu gostaria que você falasse para a gente do projeto bastante interessante, Viva Bem. Eu dei uma olhada no site. O que é que vocês fazem lá que chegará muito em breve para as pessoas que nos assistem e nos ouvem nesse momento? Certo. Então, o Centro Viva Bem, ele é um projeto de pesquisa em que a gente utiliza a inteligência artificial para a solução de saúde e bem-estar. Em particular, a gente trabalha com o que a gente chama de sensores vestíveis, que são os relógios inteligentes, os anéis inteligentes e os celulares. Então, através desses equipamentos, a gente captura informações, né, dos nossos usuários e desenvolve soluções. Por exemplo, quando você fica muito tempo sentado e aí você precisa de um aviso para se mexer, né, que a gente sabe que o comportamento sedentário ali tem um risco muito grande para a saúde. Outros tipos de desenvolvimento que a gente tem também é na parte de distúrbios de sono. Então, você tem uma noite de sono ruim, pode influenciar o seu dia, né? Pode influenciar também o seu metabolismo, a sua fisiologia, e você vai acabar ficando cada vez mais doente se você não tiver uma noite de sono tranquila. Através do celular, do relógio e do anel, a gente consegue encontrar batimento cardíaco, respiração e monitorar tudo isso para verificar como é que está sendo a sua noite de sono. Hoje nós vemos esses relógios inteligentes já com alguns recursos desses que você menciona, mas para além disso, esses dados são coletados nesse equipamento e de que forma são tratados e trabalhados, Emily? Certo. Algumas soluções elas já estão comerciais, né? Dentro do nosso projeto, a gente está buscando expandir essas soluções já existentes, né? Para que ela torne mais precisa. Mas também a gente está desenvolvendo soluções na área de diabetes, hipertensão, para diagnóstico, como ferramenta diagnóstica e auxílio para o profissional de saúde, né? Que ele tenha um monitoramento da pessoa quando ele não está ali no consultório médico. Então, através do monitoramento da pressão, você vai ter uma indicação ali. Nesse momento, eu estava tranquila em casa, mas a minha pressão subiu demais. E investigar o que está acontecendo. Também de estresse e ansiedade, que é algo que não tem atualmente comercial. A gente também está desenvolvendo ferramentas dessa forma. Onde vai ter aqueles momentos em que você se sente um pouquinho mais de ansiedade, um pouquinho mais de estresse, e vai te ajudar a encontrar esses gatilhos
utilizando os nossos equipamentos. Ele funcionaria, então, como uma espécie de medicina preventiva. Exatamente. E quais vantagens você vê nesse tipo de tecnologia aplicada à saúde em relação ao que nós já temos, ao que não era inteligência artificial nesse meio? Então, hoje o que a gente tem é só o monitoramento médico na clínica, né? A gente tem pouco monitoramento em casa, onde você consegue ser o próprio cuidado, né? Você entender o que está acontecendo com você. Essas ferramentas de monitoramento vão te dar indicações e recomendações. É aí que entra a inteligência artificial. Através de uma análise dos seus sinais fisiológicos, ela vai te dar recomendações, sugestões de melhorar o seu comportamento e até de procurar atendimento médico. Então, aí que está a diferença entre o que existe hoje e para onde está caminhando a inteligência artificial. Estava vendo que é tão sofisticado que me parece que os tremores da pessoa que tem Parkinson podem ser um preditivo do estágio da doença. Se eu estiver falando alguma coisa que esteja fora, você me corrija. E que vocês já conseguem fazer esse tipo de monitoramento também, o que acaba auxiliando o acompanhamento clínico desses pacientes, é isso? Exatamente. A gente também tem uma ferramenta, né, para detecção de tremores, que vai ali indicar se os medicamentos estão funcionando, se o comportamento, né, da pessoa, ela está se adequando aos medicamentos, se ela precisa de algum ajuste. E outras situações, né, que, olha, está tendo um agravamento nos seus tremores no passar do tempo, para que o médico consiga também observar isso. Porque através apenas do atendimento clínico, é muito rápido. O médico talvez não consiga identificar todos as características do que está acontecendo com o paciente. Ou, às vezes, até o paciente não fala, né? Ele não tem esse discernimento de entender que os tremores estão piorando. Enquanto que os nossos sensores e as nossas ferramentas, elas conseguem ter um indicativo mais sutil do que está acontecendo. Mais refinado. Mais refinado, isso. Eu fiquei curioso, eu não sei se é possível que você explique para nós leigos como se faz, porque eu li alguma coisa dizendo que é possível que se faça o teste de glicemia através desse tipo de equipamento vestível. Como funciona isso? Isso é um mistério na minha cabeça. Então, hoje, a medida de glicemia é através do ponta de dedo, né? Que é aquele Sim. examinho que você fura o dedo e coloca no aparelhinho. É minimamente invasivo, mas tem a chatice da agulha, né? E vocês já conseguem fazer isso sem Isso, sem agulha. A gente está desenvolvendo através dos sensores do relógio. Posso Fique à mostrar vontade, aqui? se quiser mostrar O relógio, para a eu câmera. não sei se consegue verificar, mas ele tem uma luzinha que Ela ele piscou vai... algumas vezes isso. antes, né? Então, essa luzinha é que a gente vai utilizar para a absorção, né? A refração e a absorção da pele. Vai nos dar alguns indicativos de que a minha glicose está subindo, a minha glicose está descendo. Então, os nossos modelos, eles vão através dessas informações de refração da luzinha. Através da refração da Isso. luz, Tentar da mesma forma identificar. que os astrofísicos conseguem saber a composição Das estrelas que estão a milhares de anos-luz daqui. Que curioso, através da luz vocês conseguem perceber essas alterações sutis na pele do paciente. Acho Muito que interessante. todo mundo, durante a pandemia, utilizou aquele aparelhinho, né? Que Sim, também tem essa sim. luzinha para respiração, para verificar a Sim. oxigenação do sangue. Sim, O a princípio, saturação, né? Isso. O Do princípio oxigênio. é o mesmo. Uhum. A diferença é que a gente está utilizando agora para a parte de glicose e hipertensão e não para a parte de oxigenação. E existe alguma coisa que esteja surgindo que surpreende até você que já está no meio, ou nada mais lhe surpreende nessa área? Aliás, eu gostaria que você falasse, vocês foram muito generosos, tanto o Gabriel quanto a Emily,
porque vocês falaram, olha, fazemos parte de uma grande equipe. O Gabriel, a dele, é isso? Do Horus, certo, Gabriel? Isso. E Emily, a dela, do Viva Bem, né? Eu achei muito generoso por parte de vocês mencionar, olha, não somos só nós, não sei, quase como um alerta. Se você quiser falar um pouco também sobre essa equipe e se algo ainda lhe surpreende nesse meio, ou também se você quiser falar alguma coisa que você acha que vem aí, que possa ser muito interessante nessa mesma área sua de atuação, fique à vontade. Certo, como você comentou, no nosso grupo é um grupo bem grande, né? O Recode, ele tem mais de 350 colaboradores, então é o maior centro de inteligência artificial da América Latina dentro de uma universidade. Então, na parte de universidade pública, a gente é o maior. O nosso grupo do projeto Viva Bem, a gente tem 32 colaboradores, só trabalhando nessa parte de inteligência artificial para saúde e bem-estar. Sim. E lá a gente tem parcerias com o pessoal da educação física, com o pessoal da neurociência, da física, com o pessoal da medicina, porque a gente precisa desse conhecimento para desenvolver essas soluções. E pode dizer, vocês trabalham também, tem projetos com a Samsung, não é isso? Relacionado provavelmente a esses relógios inteligentes, esses equipamentos, Sim, né? a gente tem a parte financeira com as empresas e também com a FAPESP e com outras agências de fomento, que a gente precisa desses órgãos para que a gente consiga desenvolver esse tipo de pesquisa. Voltando na sua pergunta sobre se alguma coisa ainda me surpreende, Sim. Muita coisa me surpreende, Sim, porque apesar de trabalhar nessa área, a gente é bem nichado, né? No meu caso, eu estou ali na parte de saúde e bem-estar. É um foco muito específico. Exato. Né? Então, coisas que surgem realmente me surpreendem, principalmente na parte de realidade sintética. É algo que me fascina muito. Pode mencionar algo que lhe fascine muito? A View 3 da Google, para mim, faz magnífico aquilo. Até para você que é alguém que está Isso. imersa nesse mundo da tecnologia. Com certeza. Da tecnologia. E na parte de saúde e bem-estar, todo o nosso desenvolvimento para a parte de prevenção e monitoramento, a gente está na parte de inovação. Então, Sim. tudo que a gente tem desenvolvido tem surpreendido até nós mesmos, né? Porque a gente propõe uma solução sem saber se ela vai dar certo ou não. São aí alguns anos de pesquisa para tentar encontrar a solução correta. E quando isso acontece, é magnífico. Gostei desse seu entusiasmo, me lembra um pouco do que o Nicoleles disse, nós conversávamos aqui, que pelo jeito nós todos respeitamos o Miguel Nicoleles, né, um grande neurocientista. Ele disse que ele era muito feliz como cientista porque a ludicidade não acaba para quem pesquisa, né? Há uma verdade nisso, Emily, há uma verdade nisso, Gabriel. É um eterno brincar, estar experimentando a ciência, embora vocês trabalhem com volumes de dados gigantescos e com informações muito precisas. Vocês têm essa alegria, essa vivacidade com relação a isso? Tem que ter, né? Tem que ter, com certeza, com certeza. Porque o trabalho é pesado. Sim, é pesado, mas é muito gratificante. Muito também, gratificante. Que a Emily estava colocando, né? Falar um pouquinho com você, Gabriel, a primeira coisa que eu iria lhe perguntar não seria essa, mas o nosso amigo Lucas Camargo, também conhecido como Lucão, ele gosta de ser chamado assim, ele me falou, olha, por favor, me pergunte. Ele ficou muito fascinado com essa tecnologia de construção de imagens do VO3, né? E você teria como explicar de forma simplificada como isso funciona, o que eu imagino que seja algo muito complexo, para que as pessoas tenham uma ideia, porque é algo que ele tem utilizado com alguma frequência e ele vive assombrado e ele gostaria dessa resposta. Eu achei que seria válido, ele está conosco na equipe, achei a pergunta dele válida, e depois nós falaremos sobre a segurança nas redes sociais e com essas tecnologias, com a inteligência artificial. Tá. Eu não vou explicar apenas como o Google Veo 3 funciona, né? Sim. Mas
como você me pediu de forma simplificada, Sim. Eu vou tentar explicar de forma simplificada, bem simples mesmo, os conceitos por trás de como gera uma imagem. Sim. Como que um computador é capaz de gerar uma imagem, como a gente olha ou como observa um vídeo. Sim. Né? Basicamente, hoje, existem duas maneiras, e quem estiver me escutando com conhecimento mais técnico vai perceber que eu estou resumindo em duas maneiras, né? Porque elas se desmembram em diferentes níveis de complexidade, e o Google vai beber um pouco dessas fontes, principalmente da segunda que eu vou comentar, que é baseado no que a gente chama de treinamento adversarial. O que significa um treinamento adversarial? O próprio nome já diz. Adversarial é adversários, né? Então, é como se a gente falasse assim, olha, eu tenho uma inteligência artificial que ela vai gerar imagens, verdadeiras ou falsas. E uma outra imagem, na verdade, uma inteligência artificial que vai gerar imagens sintéticas, não vamos colocar falsas, vamos colocar sintéticas, né? E vai ter uma outra inteligência artificial que vai tentar dizer se aquela imagem ela é verdadeira ou falsa. Então, nós temos duas inteligências artificiais. Uma gerando imagens e a outra dizendo o que é verdadeiro e o que é falso. O conceito ele é simples, no sentido de que a ideia é que a inteligência artificial que gera, ela tenta enganar a que detecta. Então, uma fica brigando com a outra. Aí, nesse processo, se chegar um ponto em que uma inteligência artificial, a detectora, ela fala assim, olha, eu não consigo mais dizer se essa informação, se essa imagem ela é verdadeira ou falsa, a gente diz que chegou num ponto aí que o termo que a gente usa é otimizou, né? No seguinte sentido, que a geradora já consegue gerar uma qualidade de imagem tão fidedigna que a outra não consegue mais dizer se ela é verdadeira ou falsa. Esse é o primeiro tipo. E agora, e como se calibra isso? Por que não um humano faz essa aferição e sim uma IA? Ela consegue ter um olhar, entre aspas, porque quando a gente fala de visão computacional é de uma outra forma, né? Mas ela consegue ter uma acurácia maior do que humanos vendo aquela imagem e dizendo se são verossimilhantes ou não? Sim, também esse motivo. Tipicamente, as inteligências artificiais, por causa do poder computacional, né, a forma que elas são arquitetadas, ela tem essa capacidade de identificar o que é verdadeiro e falso maior que um olho humano, né? Porque ela é capaz de pegar em estruturas, né, na imagem, o jeito que a imagem... Que basicamente pode pensar que a imagem é número, né? O computador enxerga número. Sim. Então, e nesses números aí, os nossos olhos, a gente só vai ver o conteúdo da imagem. As inteligências artificiais, elas não olham apenas o conteúdo. Ela também olha esses números. Então, naturalmente, ela vai conseguir ter, quando bem desenvolvida, bem treinadas, essas inteligências artificiais, as detectoras, vão ser capazes de pegar alguns traços que um ser humano não vai conseguir. É como se fosse um olhar de um scanner que um olho humano não conseguisse olhar. É como se fosse um olhar mais profundo, exatamente. E esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é por causa da quantidade. Porque, que nem eu expliquei, essa ideia, né, que é um tipo, né? Eu já explico o segundo tipo também. Fique à vontade. O primeiro tipo é que a gente chama de treinamento adversarial, exige para que a gente consiga, para que a inteligência artificial que vai gerar imagens, ela consiga gerar essas imagens de forma fidedigna, que seja possível convencer alguém, é necessária uma quantidade de dados muito grande. Milhares, milhões, centenas de milhões de imagens. Aí você colocar um ser humano para fazer essa avaliação é muito difícil. Aí você precisa de uma outra inteligência artificial, uma outra máquina, para compensar essa análise de dados. Tanto aquela que está gerando, como aquela que está detectando. Então, isso aí forma o primeiro tipo, né, básico. Aí, na área científica, a gente tem vários desdobramentos em cima dessa estratégia, né? Múltiplos geradores, múltiplos detectores, vários modelos. Então, a gente vai ter diferentes maneiras de fazer esse processo. Mas que é a forma mais simples da ideia de um treinamento adversarial. Inclusive, essa parte da inteligência artificial generativa, ela vai começar desse jeito. E com um trabalho publicado numa conferência grande, internacional, no ano de 2014, com um pesquisador chamado Ian Goodfellow. Ele é considerado um dos... É o termo que o pessoal usa no laboratório, né? Um dos papas da área, no sentido de que ele que vai começar essa estratégia. Sim. O segundo modelo, ele é mais recente, é a segunda maneira de gerar imagens, que a gente chama que são modelos baseados em difusão.
de uma forma muito simples, como é que funciona o modelo de difusão? Imaginem uma imagem, por exemplo, de uma cidade, de uma casa, uma paisagem. Tem uma imagem aí. Já aconteceu de vocês pegarem uma foto, ou vocês tirarem uma foto e ela está embaçada? E ela não está em uma boa resolução? Sim. Você fala, nossa, parece que ela está tremida, tudo, né? Aí, o que você faz? Você vai lá e tira outra foto. Existem algoritmos, isso até muito antes da inteligência artificial, que você consegue intencionalmente embaçar a foto. Então, você pega uma imagem perfeita e você começa a embaçar ela. Então, você coloca um nível de embaçamento aí na imagem, né? Você embaça ela. Uma outra maneira que a gente chama, além de embaçar, é também colocar ruído. É como se fosse o pessoal que lembra daquelas televisões, quando perdia o sinal, ficava um chiado na tela, assim, né? Isso a gente chama de ruído. É possível você, progressivamente, como se fosse um embaçamento, você pegar uma imagem perfeita e começar a embaçar ela aos pouquinhos. No caso, esse embaçamento a gente faz com ruído. Então, você tem uma imagem, aí você aplica um ruído em cima dessa imagem e ela começa a ficar um pouco menos visível. Você começa a ver aos pouquinhos aquele chiado de televisão sem conexão com a antena começar a predominar na imagem. Então, ela aos pouquinhos vai deixando de ser uma imagem perfeita em alta resolução e começa aos poucos se tornar uma imagem 100% ruidosa. Ao passo de que várias interações desse processo, eu tenho a imagem, coloco um pouquinho daquele chiado de televisão antiga, você vai começar a ver uns chiadinhos ali na imagem, aos pouquinhos você vai chegar numa imagem 100% chiado, que é 100% ruído. E reverte-se isso? E reverte-se exatamente. Você vai reverter esse processo. Que esse processo de sair de uma imagem perfeita e chegar num chiado, você consegue fazer isso sem inteligência artificial, usando apenas processamento de imagem padrão, que são técnicas normais na literatura que existem há muitos... posso dizer algumas décadas até, né? O processo é reverter. A inteligência artificial, ela vai conseguir fazer o seguinte: olha, eu tenho essa imagem 100% ruidosa e eu quero voltar na imagem original. E aí você vai condicionar a forma que você vai gerar essa imagem. Uma maneira, por exemplo, quando a gente coloca texto, a gente coloca lá no ChatGPT ou nessas imagens, fala, eu quero uma imagem de uma paisagem em Limeira, num dia ensolarado, do Onassis andando na rua. Então, aí você vai ter esse texto vai ser... Nesse processo de ruído, o texto também vai passar por esse processo parecido de ruído, e aí ela vai reverter esse processo. Ela vai sair do ruído e vai gerar novamente a imagem. É aí que a inteligência artificial entra. Porque você vai condicionar como que você vai sair de uma imagem 100% ruidosa e vai voltar numa imagem original. Porque chegar num ruído, num chiado, eu posso pegar absolutamente qualquer imagem. Então, se eu consigo pegar qualquer imagem e chegar num ruído, e eu consigo condicionar esse ruído a retornar na imagem original, eu consigo, se eu tiver dados suficientes e uma variedade de dados suficientes, né, bem curados, bem tratados, eu consigo ter um poder muito grande de geração de imagens. Que é por isso que a gente tem o Google Vel, que é vídeo, que o vídeo que é basicamente uma sequência de imagens. Ele é basicamente isso. Né? A diferença de um vídeo e uma imagem é que o vídeo são várias imagens em sequência. Sim. E você gera essas imagens aos poucos. Você gera uma imagem inteira ou um vídeo baseado, muitas vezes, nesse processo de difusão. Existem técnicas mais avançadas, mas você pediu a simplicidade. Sim. Então, aqui é o mais simples que eu consigo colocar, né? O Google Vel, ele vai ter estratégias muito mais avançadas que essa para aumentar a resolução, manter a consistência da imagem, manter a fidedignidade da imagem, manter a realidade da imagem. Tem várias questões que a gente chama, o termo técnico, né, que a gente usa, que é uma regularização. Regularizar significa, basicamente, controlar a forma que a inteligência artificial vai gerar essas imagens, né? Para ser cada vez mais fidedigna possível. Para que o movimento seja harmônico. Harmônico, obedecendo ao que você está pedindo. Você pede um homem ou uma mulher, ele tem que seguir o que está sendo colocado. Tem questões de proporção na imagem. Eu mesmo já fiz testes falando, olha, eu quero uma visão aérea de uma cidade. Ele coloca, parecendo mesmo, que eu estou tendo uma visão de um helicóptero da cidade. Essa questão de perspectiva, você tem que controlar a forma que o modelo vai gerar. Né? Mas, digamos assim, a ideia seminal dessas duas, da inteligência artificial generativa, ou ela é adversarial, que é basicamente uma brincadeira de gato e rato, entre uma IA que vai gerar e a outra que vai detectar. E a segunda é baseada em difusão. Essa difusão, difundir, é o princípio do ruído, acompanhando aqui na imagem, que vai restaurar na imagem original. Bastante interessante, muitíssimo obrigado pela resposta. Emily, eu vi também no Viva Bem que vocês fazem trabalho com
pessoas que são portadoras de necessidades especiais, é isso? Isso. Que tipo de trabalho vocês desenvolvem? A gente está desenvolvendo 2 linhas de pesquisa com pessoas PCDs, né? Com usuários de cadeira de rodas. Sim. A primeira é para detecção de queda. A gente já tem comercialmente o detector de queda em relógios inteligentes, mas é para a pessoa que está de pé e cai. Sim, queda de própria altura. Isso. Agora, para a pessoa de cadeira de rodas, não tem. E é uma comunidade que precisa desse tipo de alarme, principalmente quando a gente está falando da terceira idade, né? Também. Sim. De pessoas com deficiência, que são cadeirantes, que precisam de auxílio de cuidadores e precisam desse tipo de mecanismo. E a outra linha de pesquisa que a gente tem é na parte de funcionalidade. Então, pessoas usuárias de cadeiras de rodas também têm bastante perca física, né, de funcionalidade dos membros superiores. Sim. Então, através de exercícios, a gente consegue monitorar se ele está perdendo massa, se ele está perdendo força, se ele está perdendo velocidade no movimento. E isso pode diagnosticar outros tipos de doenças, como pulmonares ou até musculares. Então, essas são as 2 pesquisas que a gente tem. Já nesse nível, eu pensei muito o país envelhece, né? Nós estamos num país em que haverá muitos idosos. Tristemente, eu soube que não há tanta gente que se interesse por geriatria, né? Fico pensando como seria o futuro dessas pessoas. Eu imagino que esse tipo de tecnologia auxiliaria muito pessoas idosas que eventualmente vivam só, né? E vocês acham que esse tipo de recurso chegará em algum momento ao Sistema Único de Saúde? Há a pretensão de que isso chegue em larga escala para a população em geral, Emily? Sim, a gente tem algumas ideias, né, de implementar isso junto com o SUS, principalmente porque o uso desse tipo de equipamento, ele seria pontual ou de monitoramento. E a gente consegue desenvolver esse tipo de sensores para que seja feito em larga escala, né? Então, tem a possibilidade, sim, de a gente utilizar no SUS e principalmente para o cuidado tanto da terceira idade quanto da pessoa com deficiência ou até a pessoa que está iniciando ali algum tipo de monitoramento para verificação de algum tipo de diagnóstico, né? Hipertensão, cardíacos, diabéticos, são todos pacientes que em um momento estão bem e de repente você vai fazer um exame e não estava tão bem assim, né? Isso pode ser descoberto com antecedência e eventualmente, literalmente salvar vidas. Hein? Exatamente. É bem interessante o trabalho do Viva Bem. Como vocês chegam nas pessoas que participam dos testes que são evidentemente necessários que se façam, né? A gente tem colaboração com o Hospital das Clínicas, mas também a gente convida todos que querem participar. A gente tem diversas capturas de dados, protocolos de capturas, onde a gente precisa de voluntários. E é tudo através do nosso site. Então, no nosso site tem um formulário. Se você mora aqui na região de Campinas e Limeira, se cadastra no site, a gente entra em contato e vem participar das nossas Qualquer capturas. pessoa que queira, alguém que tenha problema com insônia, eventualmente, uma pessoa que dependa de cadeira de rodas, pode se inscrever. Pode se inscrever. Pessoas saudáveis também que queiram saber se tem algum tipo de distúrbios de sono ou que gostaria de fazer algum monitoramento de glicose, por favor, o convite é aberto. É www.vivabem.unicamp.com.br www.vivabem.unicamp.com.br. É isso, Emily? Isso. Eu pediria licença aos nossos convidados,
porque eu estou aqui hoje com a presença pela primeira vez. Agradeço demais a sua presença. Obrigada. Aline, da coordenadora de vendas digitais do Grupo Bom Pastor, que vai falar um pouquinho com as pessoas que nos assistem e nos ouvem em qualquer lugar nesse momento, a respeito do Bom Corp. É isso, Aline? Sim, exatamente. Então, o Bom Corp, ele é um produto novo na Bom Pastor, né? E um produto promissor, porque ele veio para suprir aí as empresas pequenas, né? Então, a ideia do Bom Corp é realmente poder oferecer aí benefícios, né? Através de um plano personalizável que o empregador contrata para poder oferecer para os seus funcionários. Então, dentro desse plano, né, as nossas principais opções que nós temos para colocar, né, são, por exemplo, telemedicina 24 horas, né? Então, é um atendimento 24 horas que o colaborador ele vai ter, onde nós temos um grupo de credenciados por todo o Brasil, com mais de 14 especialistas. Então, a ideia é realmente poder suprir essas pessoas que, de repente, não conseguem pagar um plano, né, particular. Aqui em Limeira, em específico, hoje, por exemplo, uma pessoa física, ela não consegue investir num plano de saúde, somente empresas. E hoje um plano de saúde ele está em média aí R$170, R$180 por colaborador. Então, realmente, o Bom Med ele vem para suprir, é uma parcela baixa, né, onde a gente consegue aí agregar muito para esse colaborador. Também temos a possibilidade do Bom Pet, né, que é também televeterinária. Então, esse pet, gato, cachorro, coelho, né? Ele pode estar assistido também por veterinários, né? Temos a rede de credenciada, temos também, né, parcerias com vários locais onde esse colaborador ele consegue desconto em medicamento, né? Então, a ideia é realmente a gente poder cuidar desse pet durante todo o período de vida dele e também na morte, porque nós oferecemos também a possibilidade de cremação. O Bom Alto, que é uma assistência veicular. Então, a nossa ideia é realmente poder oferecer para esse colaborador a possibilidade, né, de um guincho em caso de emergência, também 24 horas, né? São benefícios que com certeza vão trazer aí muita satisfação para toda a empresa, para todas as empresas que contratarem. Aline, quem tiver interesse a respeito do Bom Corp, creio que não só pequenas, mas eventualmente médias empresas também, empresários e empresárias podem se interessar, ligam para que número? Hoje, eles podem entrar em contato no 0800 950 1010. Inclusive, você, né, colaborador que está assistindo esse podcast, se você tiver interesse, você pode oferecer isso para o seu empregador, né? Eu tenho certeza que vai ser de grande valia, não só para você, mas também para os seus colegas de trabalho. Mais uma vez o telefone, Aline? 0800 950 1010 é por ligação e também por WhatsApp. Você já tem algum retorno das pessoas que têm utilizado a telemedicina? Porque para pronto atendimento é 24 horas, não? Sim, com certeza. Nós temos muitos retornos satisfatórios, né? Justamente porque hoje, às vezes a pessoa está com um resfriado, né? Então, ao invés dela ter que pegar uma fila ali de um postinho, até mesmo de uma Santa Casa, ali de forma imediata, ela já consegue um atendimento. Esse médico, ele já pode solicitar os exames, esse médico já pode fornecer um atestado, de repente. Tudo isso de forma imediata e online. Então, realmente, acreditamos que seja o futuro, né, que é o que a maioria das pessoas estão buscando, que é essa velocidade com relação ao que essas pessoas estão precisando. E, além de tudo isso, há os descontos também em estabelecimentos comerciais, laboratórios. Exato, né? exato. Bom Farma, descontos em compra de medicamentos, é isso, Aline? Exato. Então, temos parcerias aí com as nossas redes credenciadas, onde nós conseguimos descontos, né, para esses colaboradores. 0800 950 1010. Muitíssimo obrigado pela participação, Obrigada. Aline. Voltando agora ao nosso Bomcast, conversando... Pois não? Posso só fazer uma correção? Eu falei .com.br, mas é só .br. .br? Então vamos lá. www.vivabem.unicamp.br. Isso. Sim. E, Gabriel, agora vamos falar de coisa séria.
Há muita brincadeira com não que nada que tenhamos dito até aqui não seja sério, mas quando eu digo sério, eu dou um caráter de gravidade dos riscos que as pessoas correm, do risco que as pessoas correm hoje com informações falsas, com manipulação de imagens, eventualmente de personalidades públicas, políticos, ou mesmo uma pessoa comum, né? Nós sabemos de casos que são assustadores, mesmo na era em que os riscos estavam só nas redes sociais, de pessoas que acabaram sendo linchadas por terem sido confundidas e por terem o nome difundido como tendo cometido algum crime bizarro, algo nesse sentido. E você já prestou consultoria, inclusive, né, para aqui no Brasil, nos Emirados Árabes e para os Estados Unidos. E que tipo de consultoria era ligado a esse tipo de segurança, de detecção de imagens falsas ou de manipulação através de inteligência artificial? Qual é o seu trabalho, Gabriel? Com os Estados Unidos foi na área de segurança, mas na área de biometria, de reconhecimento de pessoas, né? Sim. Não foi na área de detecção de deepfakes e detecção de imagens geradas por inteligência artificial. Perdão. Fique em paz. Para os Emirados Árabes, aí sim, foi focado numa consultoria técnica para a polícia de Dubai, nessa parte de detecção de imagens geradas por inteligência artificial. Ou o termo usado, né, os deepfakes. Sim. Né? E aí a gente fez essa consultoria para eles, foi um treinamento técnico com eles, né, junto com em paralelo, uma consultoria também com eles, para mostrar as ferramentas que os cientistas, né, no mundo inteiro estavam desenvolvendo para mostrar como que é feito esse processo, tanto de geração, que eu comentei com vocês, como também de detecção. Né? E aí os projetos que eu tenho me envolvido foi nesse sentido, colaborando no projeto Horus, né? Coordenado pelo professor Anderson Rocha, professor titular do Instituto de Computação da Unicamp, auxiliando no desenvolvimento dessas ferramentas, a revisão dessas ferramentas e também na apresentação dessas ferramentas. Né? E uma das principais, quando você comentou sobre a questão de desinformação, né, a utilização dessas ferramentas para criar realidades sintéticas, né, porque o deepfake, na verdade, é a imagem que foi regerada por inteligência artificial. A realidade sintética é como a narrativa inteira. Então, geralmente, quando a gente fala de uma realidade sintética, a gente está falando o seguinte: olha, eu gostaria que a população inteira mudasse a sua opinião sobre alguma coisa. Né? Não vai ser com uma imagem, com um vídeo que eu vou fazer isso, mas talvez com várias imagens, vários vídeos, muito engajamento. Né? O projeto Horus, por exemplo, para a gente fazer essa análise de realidades sintéticas, ela vai além da própria computação da IA. Então, por isso que como o Viva Bem, que incorpora diferentes profissionais, diferentes áreas do conhecimento, o Horus também. Então, nós temos gente da área de ciências sociais, que vão analisar como que as pessoas se comportam em redes sociais. É importante que agora haja, então, essa interação da área de humanas, né? Porque eu achava que seria não só importante, mas fundamental. Né? A inteligência artificial, hoje, ela é interdisciplinar. Se o seu grupo de pesquisa, você não tem interdisciplinaridade, você vai ter somente pessoas especializadas em computação, você vai estar limitado. Sim. Né? Então, o Horus vai ter pessoas das ciências sociais, pessoas da computação, pessoas da área de linguística, Sim, né? linguística, porque eu até ia dizer isso, para você criar essas realidades paralelas que existem por aí, os terraplanismos da vida, existe um discurso, uma linguagem construída e repetida. Com certeza. E isso se dissemina de alguma forma por alguém com algum viés, né? E o que vocês conseguem? Vocês conseguem rastrear até que ponto? Vocês conseguem rastrear a fonte desse tipo de coisa ou não é possível? Vai depender ainda? de caso a caso. Caso a caso a gente vai depender. A gente também já auxiliou uma ONG internacional para a parte de análise de vídeos e imagens falsas. Né? Eles mandavam não só para nós, mas para diferentes universidades no mundo inteiro. É uma ONG
nível mundial, que é a Unicamp, o Record AI, estava colaborando nesse processo, em que a gente analisava basicamente utilizando a parte técnica, né? Então, tipo, olha, tinha um vídeo, a gente tinha que observar, olha, esse vídeo é verdadeiro, ele é falso? Sim, não, qual que é a probabilidade? Por quê? Né? Que também entra a parte de explicabilidade, que a Emily tinha comentado, que também vai entrar na parte de detecção de realidades sintéticas, detecção de deepfake. Porque eu não posso pegar uma imagem e falar assim, ó, olha, essa imagem ela é falsa, com uma probabilidade de 80%. Eu não posso apenas falar isso. Eu preciso falar o porquê. Ou, pelo menos, ter indícios de onde na imagem um modelo de inteligência artificial, um detector, observou, avaliou para tomar essa decisão. Então, aí tem esse ponto. Um outro ponto também, que a gente estava comentando, muito bem colocado, sobre a parte de como algumas narrativas têm mais engajamento que outras. Isso é uma pergunta de ciências humanas. E que vai auxiliar a gente da inteligência artificial. Por quê? Porque a forma que a gente estuda, porque a forma que alguma coisa engaja, vai direcionar a forma que você vai gerar conteúdos sintéticos. E é muito pelo emocional que as pessoas se pegam, né? Elas veem um conteúdo... Muito pelo emocional, pelo alarmismo. Isso. E principalmente uma das conclusões que o nosso projeto chegou a colocar é que quando uma realidade sintética ela é criada, ou quando um discurso ele é criado, ele é direcionado para quem já acredita ou está propenso a acreditar. Viés de confirmação. Exatamente. Você já tem aquilo mais ou menos pré-afirmado na sua cabeça. Você já escutou aqui em algum lugar. Só precisava, olha, é isso que eu imaginava. É isso que está acontecendo, exatamente. Como a gente teve casos que a gente já viu, por exemplo, de movimento antivacina. Né? Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente, vi pessoas assim, bem estruturadas, questionando, olha, será que vacina A ou B é segura? Coisas assim. E eu ouvi dizer até de uma possível volta do sarampo, porque por conta desse descrédito todo que houve em relação às vacinas durante a pandemia, os pais deixaram de e o Brasil era um país que era referência mundial em vacinação. Eu já fui questionado nesse sentido, que uma vez perguntaram isso para mim, né? Falou, olha, se você se diz cientista, por que você não desconfia na vacina? Por que a vacina, a ciência ela não é baseada em um confronto de ideias? Ela não é baseada em hipóteses? Aí eu respondi assim, você tem razão. A ciência ela é baseada nisso. E, de fato, quando a gente faz estudos clínicos, não só em vacina, mas qualquer área do conhecimento, né? Claro, a parte medicinal de vacinas, é necessário um conhecimento e um rigor muito mais sigiloso que você vai colocar isso no corpo de pessoas, né? E quando eu fui questionado isso, ele falou, mas não é assim que a ciência avança? Não é justamente questionando? Não é justamente colocando em xeque alguma validade, alguma opinião, né? Eu já fui questionado sobre isso, né? Enquanto cientista, né? Aí eu falei assim, sim, isso é verdade. Muita coisa na ciência ela avança para um conflito de ideias. No entanto, a ciência tem a forma certa de fazer isso. Você levanta as hipóteses de uma forma correta. Você levanta uma hipótese, você falou de terraplanismo. Sim. Eu não tiro do nada essa ideia. Sim. Se alguém levanta uma hipótese na ciência, uma universidade, um centro de pesquisa, um pesquisador de renome, ou um pesquisador profissional, ele não vai simplesmente levantar a hipótese do nada. Eu não vou levantar de manhã, tomar um café da manhã e inventar uma ideia. Eu vou fazer um levantamento bibliográfico grande, eu vou observar esse levantamento bibliográfico, eu vou observar diferentes estudos, ensaios, várias outras formas e fontes do conhecimento, vou levantar hipóteses baseadas nesses dados, e aí sim eu vou fazer um confronto científico. Porque a forma que é feita, isso não é ciência. De maneira nenhuma. Né? Isso é simplesmente opiniões. Perguntar e responder. Perguntar e responder, exatamente. Então, existe uma forma científica de fazer as coisas. Existe uma forma de você olhar e saber, você levantar as suas hipóteses e as suas perguntas em cima de alguma coisa baseado em estudos já feitos. E você, sim, levantou essas hipóteses, você vai validar. Então, se alguém virar e falar, vacina não funciona, um cientista não poderia pensar isso? Um cientista sério, ele até pode pensar isso. Só que ele não vai pensar isso do nada. Ele não vai fazer isso escutando o canal de WhatsApp dele. Achismos, né? Ou vozes da cabeça dele. Ou vozes da cabeça dele, ou o canal do Telegram dele, ou o youtuber favorito dele. Ele não vai fazer isso. O que é muito triste, que a gente percebe que muita gente ouve eu penso assim, que há grandes problemas com as grandes mídias, né? Mainstream, mas pelo menos elas têm
têm CNPJ, elas podem responder por algo Sim. errado que elas dizem, né? Porém, alguém produz uma notícia falsa, divulga aquilo por canal, WhatsApp, sim. há um movimento de descrédito do Sim. que seria a mídia hegemônica, ela tem a sua contribuição nisso, a gente sabe, mas ao mesmo tempo em que se descredibiliza tudo que está publicado em jornais, tudo o que os cientistas disseram, tal, a pessoa recebe incauta uma notícia, uma fake news, né? Que na verdade nada mais é do que mentira, uma notícia produzida e difundida por WhatsApp, e aí faz parte de um grupo e se forma um grupo que, olha, nós sabemos a verdade, fica um pouco a coisa da teoria da conspiração, né? Nós somos os donos desse conhecimento único de que isso faz mal, e é bastante assustador que nós estejamos num avanço tecnológico tão assustador e que vivamos ainda alguns modos de pensar assim quase medievais em algum sentido, né? Sim. Se gregos já intuíam que a Terra não era plana, né? Então é isso. Gabriel, uma outra questão que eu gostaria de lhe fazer, você também, você falou a respeito da questão de reconhecimento facial, tal, e isso pode ser de ter aplicação para a segurança pública? Sim. Em algum nível? A parte que a gente chama de parte de biometria, né? Que não é só reconhecimento facial, mas reconhecimento de corpo inteiro também, né? Não só apenas o rosto, mas porque eventualmente se alguém vira para a câmera e o rosto some, você vai ter que, de alguma maneira, se for para reconhecer aquela pessoa por um sistema de segurança ou para uma investigação, você vai ter que observar outros traços dessa pessoa para reconhecimento, né? Inclusive, esse foi o meu tema do meu doutorado, a minha pesquisa lá na Unicamp foi essa, de como você fazer essa busca de pessoas em que pode ou não ter o rosto da pessoa disponível quando eu tenho a imagem do corpo inteiro dela. Eu preciso da imagem do corpo inteiro, ou pelo menos parcialmente, né? E aí entra nesse sentido. Uma das minhas soluções, ela foi empregada nessa consultoria para Dubai, que você comentou, aí que você leu, né? Que a gente trabalhou com eles, além da parte de identificação de deepfakes, e também pelo Ministério Público. O Ministério Público de São Paulo já usou a minha solução, que eu desenvolvi no laboratório da Unicamp, para auxiliar numa investigação. Ela pode ser importante, né? Me assusta um pouco, eu me lembro... Questão de privacidade. Eu ia entrar na questão da privacidade, mas antes até, como por semelhança, é aquela coisa de não... A parte da população que infelizmente aclama isso, né? Um senhor que saiu do seu trabalho e foi assassinado porque simplesmente se vestia de forma muito parecida com a de alguém que estava em fuga, e que o policial já na rua corria atrás atirando. Então, essas coisas me assustam, mas já que você falou em privacidade, existe até, acho que, uma intersecção entre o trabalho de vocês, né? Como fica? Porque, ao mesmo tempo, a gente tem todas essas possibilidades, né, de maior segurança externa para os indivíduos e para a sociedade como um todo. Depois eu até vou lhe perguntar com que velocidade as pessoas terão ferramentas para checar imagens falsas, e se eu não me lembrar, você, por favor, me lembre, né? Por um lado, essa segurança, por outro, esse domínio todo de saber o que pode acontecer com o corpo humano, um possível adoecimento no processo de envelhecimento, eventualmente algum tipo de evidência que denote uma possibilidade de um quadro de demência senil, não sei. Eu acho que vocês podem chegar em tudo isso. E como fica a privacidade como se trata disso no Viva Bem, por exemplo? Há algum cuidado com isso? As pessoas que utilizarão essas ferramentas, elas poderão ter essa tranquilidade? Porque me parece que uma coisa interessantíssima do Viva Bem é que é algo muito personalizado, né? Que é aquele paciente, não é baseado num grupo, não é baseado vamos dizer assim, em predições da existência daquela pessoa. Então parece que é algo muito específico e muito especial nesse sentido. Mas e os dados dessa pessoa, como são tratados? Certo, então a gente tem algumas abordagens. Primeiro sempre é tentar encontrar a solução, né?
Então, alguns problemas como o de glicemia, de diabetes, de hipertensão, são problemas abertos ainda, né? Não tem uma solução. Nesse caso, a gente trabalha em busca de uma IA que solucione esse problema. No caso da privacidade, a gente tem todo um cuidado, porque a gente está trabalhando com dado da pessoa, dado médico da pessoa. Então, a gente segue, né, todas as diretrizes de manejo de informações. Na parte de desenvolvimento de inteligência artificial, que não haja essa divulgação de informações, a gente tem algumas abordagens que é de computação na borda ou com aprendizado federado, no qual os dados da pessoa, ela fica no equipamento dela. Ela não vai ser compartilhada com a nuvem, não vai ser compartilhada com a empresa, não vai ser compartilhada com ninguém. Esse termo, você pode repetir? Aprendizado federado. Aprendizado federado. Eu vi lá, fiquei curioso, não houve tempo para pesquisar. Ele significa que essas informações ficam restritas ao equipamento da pessoa. Exato, ele não é compartilhado e não tem como outra pessoa fora da organização ter acesso a essas informações. Só a pessoa e vocês que trabalham com isso. Isso. A gente também não vai ter acesso a esses dados. O que a gente vai ter acesso são informações transformadas. Sim. O que são essas transformações? E informações aí transformadas. Pode ser matrizes, vetorizinhos, coisas que já foram transformadas dentro do equipamento da pessoa. Entendi. Certo? Então, a gente não vai ter informação, a sua idade, ao seu peso, a sua altura, ou como o seu coração está batendo, coisas desse tipo. Não. Isso aí fica só no seu equipamento com você. O nosso modelo, ele vai rodar ali naquele equipamento para te dar uma solução, para te dar uma recomendação, para te dar o seu perfil. E com a gente não fica nada. Então, esse é um dos cuidados que a gente toma ao trabalhar com informações na área da saúde, né? Na área médica. É importante que as pessoas saibam que há também esse cuidado, não? Sim. E o que você me diz, Gabriel, a respeito da questão da nossa privacidade? Como é que está ficando isso? Quando você deu o exemplo da polícia, né, que agiu Sim. de forma premeditada, quando eu sempre disponibilizo... o primeiro passo, na verdade, para garantir pelo menos a segurança, né? Eu vou dividir a resposta em duas partes. Relacionada à privacidade, relacionada à segurança de quem está tendo os dados usados. Lembrando, só um parêntese, que nesse caso não houve IA nem inteligência humana. Não houve nem a inteligência da máquina, nem inteligência... Só para deixar claro que eu não... Para quem nos assiste e nos ouve. Sim, não, tranquilo. O princípio aqui, né, quando a gente usa esses dados, né, que naturalmente são dados de pessoas, quando eu desenvolvi a ferramenta e, inclusive, eu apresentei a ferramenta para a Polícia de Dubai, para o Ministério Público e para a Polícia Federal do Brasil, eu deixei bem claro, eu falei, olha, isso desde o começo da minha pesquisa. Eu falei, a ideia do meu sistema não é nunca substituir o especialista ou a autoridade. E o que isso tem a ver com a privacidade? Tem a ver que quando o sistema, a inteligência artificial faz análise e fornece uma resposta, eu espero que vai ter um ser humano analisando a resposta que ela deu. Então, ela vai fazer o trabalho lá, ao invés de, por exemplo, um especialista da polícia demorar 2, 3 semanas assistindo 200 horas de vídeo, ele vai colocar isso no meu sistema, o meu sistema vai responder para ele em 1 dia, 2 dias. Né? Vai responder muito mais rápido do que ele demoraria. E de 3 semanas, talvez o trabalho dele seja reduzido a alguns dias. Né? Após feito esse processo, ela vai dar respostas. E aí a segurança da saída dessa inteligência artificial está na parte humana. Porque a inteligência artificial vai dar uma resposta, aí cabe o especialista, a autoridade, um perito da polícia, um investigador da polícia, ou quem estiver usando, a autoridade que estiver usando essa ferramenta vai olhar para isso e falar, não, essa resposta tem sentido. Não, essa resposta não tem sentido. Esse que é o primeiro nível de segurança no sentido de como isso vai afetar a vida das pessoas. A parte da privacidade das pessoas, né? A maioria dos nossos sistemas, a gente tenta anonimizar o máximo que a gente pode, né? Então, quando a gente consegue, a gente esconde o rosto das pessoas, principalmente para divulgação. A gente mantém todos os nossos dados dentro do nosso cluster, do nosso laboratório, ninguém tem acesso a não ser nós mesmos. Eu, por exemplo, com a minha senha, que eu sou a pessoa que estava trabalhando nesse sistema. As bases que eu usei, em sua maioria, elas já são bases...
As bases de dados já são reconhecidas pela literatura e muitas delas já são autorizadas por pessoas. Quando eu trabalhei nos Estados Unidos, eu tinha comentado, eu trabalhei com uma base de dados com mais de 200 pessoas. E todas essas pessoas tinham explicitamente assinado um termo de várias páginas, dizendo, olha, eu reconheço que a minha imagem ela vai ser utilizada para fins científicos e de interesses do governo. Na época, do governo dos Estados Unidos, lá que era um projeto em parceria com um dos órgãos de fomento, de pesquisa e inovação dos Estados Unidos. Então, elas tinham forms ali, então eu usava o rosto delas, eu usava as informações biométricas do corpo dela perante um preenchimento de um forms. Então, elas sabiam que lá. E elas sabiam também que nós não iremos disponibilizar para qualquer um. Sim. Nós também sabíamos que ia ser colocado no servidor nosso. Nós tínhamos um segundo formulário que também dizia o seguinte, olha, eu posso divulgar as suas imagens em publicações científicas, em apresentações? Então, essa pessoa também autorizava, tinha um segundo formulário, tinha pessoas que autorizavam os dados serem usados para ciência, para nós, mas não podia colocar o rosto dela em apresentação em artigo científico. E tudo bem. Mas tinha outras pessoas que falavam, não, tudo bem. Vocês podem usar os meus dados tanto para ciência quanto para colocar no artigo. A gente vai escrever um artigo científico e a gente vai publicar. Ou a gente vai apresentar isso em uma apresentação para alguém. Eu dou autorização de uso dos meus dados. Então, a gente tenta sempre manter a privacidade nesse sentido. A gente tenta limitar. Quando possível, a gente coloca os forms. Nesse caso de investigação da polícia, no caso prático, é monitoramento de pessoas na rua, né? Então, as pessoas, idealmente, sabem que elas estão sendo pelo menos monitoradas, né? E aí cabe também a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Que dados sendo capturados das pessoas, eles têm que ser armazenados em ambientes de confiança. Em que não é qualquer um que pode ter acesso e com algum nível de segurança para não ter vazamento de dados. Há de se supor que a gente tem que pensar que há uma questão ética que só em última instância caberá a um ser humano a questão ética referente à preservação desses dados ou não, né? Sim. Não dá para haver uma segurança total nesse sentido. Do nosso lado, a gente tenta fechar os sistemas falando, olha, se a gente tiver que ter acesso à informação sensível, é só um grupo seleto de pessoas, não vamos colocar isso a público. Se formos colocar, a gente tampa o rosto da pessoa, tampa outros traços de reconhecimento daquela pessoa. Sim. Mas é sempre nesse sentido. Aí agora os dois, tá? Sinta-se à vontade, Emily. Quando você quiser complementar, fique à vontade, por favor, ambos. 2026 será um ano complicado, ano de eleições. A gente sabe como funcionam as notícias falsas, as fake news. Prefiro falar notícias falsas para que as pessoas entendam que fake news é mentira, é disso que se trata, né? Porque também hoje se usa, às vezes, de maneira inadequada. O que vocês preveem, assim, por exemplo, né? Nós temos geração de esses programas que geram imagens com tamanha perfeição, mas que, ao mesmo tempo, é uma perfeição que a mim não é tão perfeita, porque de alguma forma me causa um incômodo, talvez exatamente pela extrema semelhança e por saber que não é vivo. É curioso isso, e me causa esse estranhamento. Mas eu gostaria de saber se dá tempo entre uma pessoa olhar algo que seja falso ali, alguma ferramenta que possa sinalizar que aquilo tenha sido feito por inteligência artificial, quando isso será disponibilizado, se já há ou não. Eu já ouvi dizer gente até dizendo o contrário, que no futuro deverá se dizer o que está vivo na internet, que talvez seja um exagero, eu não sei, e o que não é IA. O que vocês pensam sobre isso, sobre o que vem pela frente? Dá tempo, porque o tempo de vocês correrem atrás das soluções é do humano, e trabalhar vocês devem ter, imagino, máquinas muito potentes no Unicamp. Não tenho ideia do que vocês têm lá, né? Mas ter a habilidade e a expertise de trabalhar com isso, desenvolver algo. Como é que é essa corrida? Estamos sempre um pouco atrás? Hoje a Europa já há algum tempo trabalha com legislação a respeito de redes sociais, mas as coisas avançam muito rapidamente. De repente surgiram as inteligências artificiais, né? Sim.
Em junho de 2024, teve uma das divulgações da Lei de Inteligência Artificial da Europa, né? O AI Act. E um deles era isso que você tinha comentado mesmo. Você fala, olha, uma das maneiras de a gente tentar, pelo menos, controlar quem usa a inteligência artificial generativa, e eu volto ao meu ponto inicial falando, olha, nem tudo que é inteligência artificial generativa é ruim. Então, aquilo que não é ruim, a legislação europeia prevê que seja indicado claramente. Então, tipo, se você está perante um vídeo, uma imagem, que não tenha a intenção de criar uma desinformação, não tem intenção, tem questão de entretenimento, questão de melhorar a experiência do usuário, por exemplo, eu quero comprar uma roupa e aí eu uso inteligência artificial generativa para pegar uma imagem minha, eu conheço os termos de uso daquele software, eu vou colocar uma imagem minha se eu quiser, se eu optar, e aí a inteligência artificial vai, por exemplo, me vestir com a roupa que eu quero comprar na internet. Isso é uma aplicação de IA generativa, né? Aí, nesse caso, colocar explicitamente, olha, está sendo usada a inteligência artificial generativa ou esse vídeo, essa imagem, esse áudio, ele foi gerado por inteligência artificial. Uma das maneiras é você colocar explicitamente, quem estiver usando, falando, olha, esse conteúdo não é real. Agora, essa questão de eleição, né? De desinformação e criação de dados. Qual que é a alternativa, né? Como que a gente lida com isso? Você perguntou dos modelos, né? de detecção. Nós temos hoje os nossos modelos que a gente usa, por enquanto a gente liberou por questões éticas, por questões de aplicabilidade, questões até de responsabilidade nossa, a gente libera as nossas ferramentas de detecção de inteligência artificial, de detecção de IA generativa, né? Se alguma coisa foi criada de forma sintética, para autoridades. Então, polícia, Ministério Público e autoridades em geral. E outros grupos de pesquisa perante requisição formal também, né? Chegar a público um modelo de detecção de IA generativa, por mais benéfico que possa parecer, né, ele ainda também tem algumas questões a serem pensadas e tratadas, né? Em relação à resposta que ele vai dar, como ele vai dar aquela resposta. Às vezes a resposta, mesmo de um detector, ele pode estar enviesada. Então tem uma série de outras questões que pode parecer no primeiro momento muito bom, e é muito bom. Se idealmente, né, nós tivermos um sistema de funcionamento online de detecção de inteligência artificial generativa. Eu tenho uma imagem, um vídeo aí nas minhas mãos, não sei se é verdade, quero saber se é verdade ou não, eu faço o upload e tenho a resposta. É simples, mas tem algumas questões que têm que ser pensadas também, né? Em cima disso, como será dada essa resposta e a consequência disso nesse processo e o impacto na própria sociedade. E depende um pouco também da boa vontade do usuário de fazer a checagem. Que é o meu terceiro ponto, exatamente. Em uma outra entrevista que eu fornecia ao Fantástico, na Rede Globo, eles me perguntaram isso. Falaram, olha, qual que é a sua dica? Porque, tipo, se 90%, se em 2, 3 anos, talvez 90% dos conteúdos da internet são gerados por inteligência artificial, e eu digo conteúdo, é imagem, vídeo, é áudio, é música, é texto. Qual que é... E, ao mesmo tempo, nós temos os modelos de detecção que nós estamos desenvolvendo, por enquanto são as autoridades usando, mas mesmo assim a gente tem que ficar constantemente atualizando esses modelos, porque as IAs generativas também ficam cada vez mais avançadas. Como que uma pessoa comum ela pode tentar se proteger nesse caso? Aí, a dica que a gente sempre dá é o pensamento crítico. Você vai ter uma informação na sua mão, que nem 2026 vem vindo. Vai ter uma informação sobre um político, sobre alguém ou sobre algum aliado relacionado a algum escândalo, algo muito, digamos, entre aspas, sensacionalista, algo que claramente quer chamar a sua atenção. Se alguma coisa é verdade, você vai ver isso sendo colocado por múltiplos veículos de mídia de diferentes vieses. Né? Um caso que aconteceu comigo mesmo, isso aconteceu comigo. Eu estava analisando isso antes do Papa Francisco falecer. Ele já estava doente, já haviam notícias falsas sobre o falecimento dele, quando na verdade ele ainda não tinha falecido. Ele estava numa situação crítica de saúde. Quando aconteceu a morte do Papa Francisco, eu fiquei sabendo isso pelo meu LinkedIn. E eu olhei ali, eu pensei, é verdade ou não? A primeira coisa que eu fiz eu fui na internet. Depois que eu conferi na Rede Globo, na BBC News, na Band, em pelo menos 7 sites diferentes, de grandes mídias, desde grandes mídias, até pessoas normais comentando ali na internet e vendo que diferentes mídias, colocando reportagem ali, falando, não, de fato, o Papa Francisco, ele faleceu. Aí, depois desse processo, eu concluí, não, essa informação não é verdadeira. Né? Então, é o pensamento crítico. É você, principalmente, buscar em múltiplas fontes. Pegar uma informação e se questionar. Caramba, isso faz sentido? Isso tem um pé na realidade? Se isso aqui for verdade, qual é a consequência?
Se isso aqui for mentira, qual que é a consequência? Ter esse tipo de pensamento. Principalmente buscar em múltiplas fontes e também manter esse nível de pensamento. Muitíssimo obrigado. Eu queria fazer uma pergunta agora aos dois. Assim, nós chamamos de inteligência artificial e muitos especialistas dizem que é um nome que deu, pegou e assim ficou. Podemos chamar de inteligência o que essas máquinas fazem hoje? Começa aí, esses Emily. softwares fazem hoje? Certo. Fique à vontade, Emily. Então, inteligência seria todo o ato de pensar e agir em cima de uma informação, certo? Atualmente, a gente consegue inferir numa máquina todo o processo de aprendizado. Então, ela consegue aprender, ela consegue generalizar. Mas agir sobre as informações, ela ainda não consegue. Então, inteligência artificial, a gente ainda está um pouquinho longe de chegar lá. Ela age sob comando, é isso? Isso, De alguma forma? através de alguma informação do usuário, né? Que seja pedido. Isso. Então, a gente ainda não está Nesse patamar, nesse... Isso, É. exatamente. Quer complementar com alguma coisa? Não, eu concordo 100% com a Emily e tudo que ela tá dizendo. E, sendo bem direto ao ponto, a inteligência artificial é um nome bonitinho que pegou. Mas não é Não se inteligência. se trata propriamente de inteligência. Né? Não. Tem um livro, inclusive, escrito pelo Eric J. Larson. Eu ia pedir até que vocês dessem... Me faltou isso. Vocês são muito ocupados, eu percebi. E eu agradeço muito os retornos que vocês me deram, de coração. Falo como pessoa humana mesmo, sou muito grato. Se vocês tiverem dicas de livros, documentários, o que for possível... fique à vontade. Uhum. E aí, nesse livro, se eu não me engano, o título, se não é isso, é parecido. O título não lembro exatamente. Mas em inglês é Why the Computers Can't Think in the Way We Do. Que em português significa por que os computadores não podem pensar da forma que nós pensamos. E assim, de forma bem rápida, que eu tô vendo que o tempo também tá... Não se preocupe, não se prenda. Temos... Esse livro, ele é maravilhoso. Que ele põe em xeque, ele fala que a inteligência artificial... Ele vai além, ele fala, olha, o termo inteligência artificial é ridículo. Entendeu? Ele é ridículo. O que nós temos é reconhecedores de padrões. Sim. Mas o ChatGPT, isso aí, o ChatGPT é um reconhecedor de padrões. E ele fala de muito por cima, ele fala o seguinte, olha, eles têm basicamente, né, resumindo, 3 formas de inteligência. A dedutiva, a indutiva e a abdutiva. A dedutiva, o computador normal, os primeiros já faziam, que é o cálculos matemáticos. Sim. Se eu pedir para você, por exemplo, calcular quanto que dá a soma total de uma conta do mercado, o que você vai fazer? Você vai somar um dos números. Isso é uma forma dedutiva de pensamento. Tem a forma indutiva, que são as IAs modernas, que é o ChatGPT, que são os modelos as IAs generativas, os modelos da área de saúde também, que eles indutivos no seguinte sentido, eles vão observar um conjunto de dados e vão tentar generalizar para outros. Esse é o indutivo. E aí nós temos o terceiro, abdutivo, que não existe hoje em nenhuma máquina. A falta do terceiro é o que compromete a falta de uma inteligência. É isso que ele aborda ali no livro. O que é o pensamento abdutivo? É a gente conseguir pensar, entre aspas, fora do padrão. Porque as máquinas... Mas o ChatGPT, ele é incrível. Ele é incrível porque ele leu milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de texto de diferentes línguas diferentes. Então, na verdade... Eu ouvi dizer isso, desculpe fazer um parênteses, mas que prestou uma prova de medicina e aceitou 70%, aí o sujeito disse algo assim, então ele é burro, porque se ele tem a cola, quem teria mais cola do que o ChatGPT? Do que o próprio ChatGPT. Se ele tem acesso a todas as informações disponíveis no mundo, acho que dá para dizer dessa forma, né? Então, ele e aí consegue só 70%, né? Ao invés de ser 100%, sim, né? Sim, eu achei interessante. Mas não, sim. Não, e é exatamente nessa linha. Que, na verdade, é que ele tem um nível de complexidade muito alto. Então, é o que, inclusive, teve até um trabalho de uma grande empresa que colocou recentemente, colocando isso em xeque. Falando, olha, na verdade, os modelos não estão pensando. A gente acha que eles estão pensando, mas eles não estão. Eles solucionam problemas pra gente, mas eles solucionam problemas porque eles viram milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de problemas parecidos, ou de diferentes maneiras de como resolver um problema. O pensamento abdutivo, que é o terceiro colocado pelo Larson ali no livro dele, vai na linha, ele dá o exemplo no livro, que é o do Sherlock Holmes.
Por que a gente gosta do Sherlock Holmes? Ele é tão interessante, Sherlock Holmes. Porque ele consegue resolucionar um crime, ou a solução de um crime, é alguma coisa que foge da nossa compreensão. Foge do senso comum. O padrão, Ele né? Um padrão. cria algo, né? Isso, ele consegue imaginar uma possibilidade que tem que fuja do pensamento padrão de um ser humano, né? Claro que o Sherlock Holmes, ele é um caso mais exagerado da abdução. É a capacidade de ter um pensamento, de pensar em possibilidades que fujam muito de padrões, né? E aí, nesse caso, isso é um exemplo muito pequeno, a abdução é muito maior, né? A parte de psicologia vai estudar a abdução de uma forma muito maior do que eu tô colocando aqui, né? Mas o resumo aqui, depois eu passo a palavra de volta para a Emily, é que o pesquisador Eric J. Larson, ele fala, olha, a inteligência humana é baseada basicamente em 3 pilares. A dedução, a indução e a abdução. A máquina não faz o terceiro, ela só faz os 2 primeiros. É como se a gente falasse o seguinte, olha, eu quero chegar numa... Isso pra mim, aí eu vou pedir desculpa a quem discorda de mim, isso pra mim é ridículo você falar pra mim que o ChatGPT vai chegar no nível humano. Porque pra isso, porque eu, enquanto pesquisador que eu vejo na área, se fosse possível pegar todo o conhecimento da humanidade, todos os livros, até mesmo aqueles que a gente não teve acesso, se fosse capaz a gente ler a mente de todos os seres humanos vivos e que já morreram, todos, pegar todo o conhecimento, cada palavra, cada pensamento que ninguém sequer disse, se fosse possível ler a mente de quem já morreu, entendeu? Pegar toda a informação da humanidade possível e você escalar num modelo que seja 1000 vezes maior que o ChatGPT e colocar todo esse conhecimento dentro dele, ele ainda teria problemas, porque você ainda falta o terceiro pilar da inteligência. Você não vai conseguir generalizar apenas observando dados. Você também, nós humanos também aprendemos a partir dos dados, como as IAs fazem. Mas é um também. Nós também temos um terceiro pilar aqui, que é a abdução. Vai lá, Emily. Não, eu concordo plenamente. É exatamente isso. A gente está bem atrás ainda do que seria uma inteligência artificial soberana, completa, né? Então, Sim. falta muito ainda. E não lhes preocupa as pessoas fazendo psicoterapia com inteligência artificial? Não é algo que soa um pouco... Não assusta um pouco? Assusta um pouco, assusta. né? Bastante, assusta. Né? Nem tanto a parte da terapia, mas tratando o ChatGPT como endeusamento, sabe? Sim. Tratando como se fosse um deus. Um oráculo, né? Isso. Um oráculo, né? Como se tivesse todas as respostas. Sim. E assim, eu imagino, eu vi alguém dizer isso, talvez o Átila e a Marina, não sei, mas que eventualmente pode ser uma boa ferramenta para quem tem a curadoria, né? Então, se você é um pesquisador de uma área e você sabe o que você está buscando, ele pode lhe auxiliar a trazer informações e você poderá, diante do seu conhecimento, checar se aquelas informações conferem ou não. Agora, uma pessoa leiga que faça uma pesquisa sobre um determinado assunto, porque ela pode, dentre as coisas que ela pesquisar, ela puxar alguma coisa de um meme, por exemplo, ela pode colocar uma coisa ridiculamente errada a respeito de uma pesquisa sobre Shakespeare, alguma coisa assim, e o aluno achar que aquilo está correto e aprender dessa forma. E o estrago que isso está fazendo, eu imagino, nas novas gerações, né, que estão deixando de redigir. Uma coisa que o Nicoleles diz muito, nós estamos perdendo o poder de agência, né, de agir sobre o mundo, de transformar o mundo pela conveniência, porque é muito fácil dar os comandos e pedir para que um programa de textos redija o texto pura e simplesmente. O ChatGPT é uma ferramenta, né? Então, Isso. a gente deveria tratá-la como uma ferramenta, sempre com o aval do ser humano. Ela não pode ser tratada como se tivesse a resposta exata e que toda resposta que ela dá é a certa. Porque tem isso também. Muito do que ela aprendeu, ela às vezes alucina para criar uma resposta dependendo do que você está pedindo para ela. Eu brinco que às vezes eu brigo com o ChatGPT. Não, chat, você não está correto. E aí ele fala, Aline, realmente, me desculpe. Uma amiga minha brincou esses dias, o melhor agora é não dizer nada. Aí ele respondeu alguma coisa, ela falou silêncio. Ele respondeu, acho que duas aspas, alguma coisa, ela silêncio. Só aí ele entendeu que ele não precisava dar resposta nenhuma. Eu achei curioso. Mas, brincadeiras de lado, eu gostaria que nosso tempo
teríamos assunto para muito mais tempo. Emily, você acha que faltou abordarmos alguma coisa a respeito do projeto Viva Bem? Fique à vontade para falar disso, por favor. Eu acho que não, acho que falei sobre tudo já. Sim. Quer reforçar como as pessoas podem chegar ao Viva Bem? Certo. Por favor. Então, fica o convite para todo mundo. Venha conhecer o projeto, venha participar dos nossos protocolos de captura, auxiliar, né, na nossa geração de informações no site www.vivabem.unicamp.br. www.vivabem.unicamp.com. Só .br. Sem.com.br, é isso? Não, só .br. Só o .br, eu coloquei o .com de novo. Isso. Repita então, www.vivabem.unicamp.br. Só isso. Obrigado, me desculpe, muitíssimo obrigado pela sua participação. Quer dizer mais alguma coisa? Fique à vontade. Não, só quero agradecer o convite, né? E a oportunidade da gente poder divulgar tudo que a gente faz lá no nosso laboratório, no nosso centro de pesquisa. Sim. E falar que a gente está aberto também a visitas. Quem quiser conhecer, desmistificar a inteligência artificial, a gente fica ali na Unicamp, no IC3, ao lado do prédio IC3. Sim. E acho que era só isso mesmo. E muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, nos sentimos honrados e gratos com a presença de vocês aqui. Por favor, Gabriel, suas considerações finais. Só duas observações bem rápidas, né? Que eu falei da... agora eu bati na inteligência artificial falando que não é, né? Mas, apesar do que eu disse, 2 pontos. O primeiro ponto não significa que o que a gente faz atualmente não tenha valor. A inteligência artificial, como a Emily bem colocou, é uma ferramenta. E ela ajuda muito. Pode ser usada para fins magníficos, como o do Viva Bem. Isso. Ou como... Mas é um reconhecedor de padrões, é uma máquina que nos ajuda em muitas tarefas, muitas. Eu não acho que o termo inteligência artificial seja apenas mais adequado, mas não significa que não haja valor. Sim. Em muitas áreas de pesquisa que a inteligência artificial está envolvida, eu acredito que haja muito valor. O Viva Bem é um exemplo claríssimo disso. O Horus é outro grande projeto. No setor de energia também, nós temos outros projetos no setor de energia, setor de análise de crédito também lá na Unicamp. Tudo isso é muito beneficiado por essa análise de dados, né? Foi só uma pergunta mais no sentido filosófico. E a segunda significa que é impossível chegar numa inteligência artificial? Eu vou copiar o que eu vi de diferentes autores. Não com as técnicas e dados atuais. Sim. A gente tem que dar outros passos na ciência se for para chegar em uma inteligência artificial autêntica. O resto é marketing de bilionário. O resto é marketing, mas de vez em quando esse marketing funciona muito bem, que realmente muitas dessas IAs retornam valor. Segundo Nicoleles, está se formando uma grande bolha financeira em função de falsas expectativas do que poderá eventualmente não vir. Que se acredita que é o hype. Eu também chamo o hype. Isso. A gente vê o valor, mas é isso. É por isso que a gente tem que ter profissionais que saibam como elas operam. Porque aí eles vão conseguir tirar o melhor daquilo e realmente, pelo menos é difícil cravar certeza, mas pelo menos aumentar a chance de sucesso. E no mais, queria agradecer o convite e a participação. Nossa, eu agradeço, sinto-me honrado, agradeço ao Horus, à Unicamp, agradeço ao Viva Bem, à Emily, a toda a equipe de vocês, agradeço a toda a equipe do Grupo Bom Pastor, aos diretores, gestores, a Aline, coordenadora de vendas digitais, presente aqui conosco, ao Lucas Camargo, que hoje não só fará a edição, mas também fez a direção, e ao Ramon, que esteve na operação dos equipamentos técnicos. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou até agora. Até o próximo Bomcast, num oferecimento muitíssimo especial e exclusivo do Grupo Bom Pastor.